Fórum Mídias de hoje, dia 20 de 2026. Temos aqui o Ulisses Guimarães. Daqui a 2 anos, a nossa Constituição vai fazer 40 anos. E o Ulisses Guimarães ficou famoso por essa frase lá na época da promulgação da nossa Constituição. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E nós temos um exemplo nesta família Bolsonaro, uma família de traidores da pátria. Um já está em cana, está em domiciliar e pode e deve ir para a Papuda, porque não é possível que o Brasil, com 900 mil presidiários, com o tratamento que recebem, tenha apenas o Jair Bolsonaro, que tem que ter um tratamento todo especial. Ele é um criminoso como outro. E assim deve ser tratado. Então vamos aqui ao Flávio Rachadinha Bolsomaster, o candidato atual da família Bolsonaro à presidência da República. Vamos ver algumas traições do Flávio Bolsonaro ao Brasil. Esta aqui é uma. Das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, que foi para Washington. Quem fez isso fui eu. Eles trouxeram para mim esse relatório de inteligência, que é classificado como reservado, né, por isso eu não pude dar publicidade a isso. Eu mesmo enviei oficialmente para a Embaixada dos Estados Unidos e para a Casa Branca, isso chegou diretamente ao Marco Rubio. Um documento confidencial do Brasil, ele confessa candidamente que entregou para o governo dos Estados Unidos, como se fosse uma coisa normal, de tão vendida que é a cabeça desses caras, de tão entreguista. É uma vergonha esse camarada ser candidato a presidente do Brasil. Vai morar nos Estados Unidos, vai babar o ovo do Trump lá nos Estados Unidos. Aqui, olha só, uma outra atitude deles, da família Bolsonaro, o tarifaço de julho do ano passado, porque fizeram uma tarifa ao Brasil para poder livrar o pai criminoso da cadeia. Olha aqui o outro, o Eduardo Bolsonaro, o que ele disse sobre essa tarifa e o que pensa a família a respeito desse tipo de atitude dos Estados Unidos contra o Brasil. Pelo menos eu estarei vingado. E o governo dos Estados Unidos propôs um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Pelo menos eu estarei vingado. Se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado, disse o criminoso. Eu taco fogo no parquinho se eu não puder brincar do meu jogo. O governo dos Estados Unidos propôs um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. Ele foi pedir arrego. Trump dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição, Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar o povo brasileiro, ele vai prejudicar os empresários brasileiros, vai prejudicar o agronegócio nosso. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. É isso essa família. Mas não bastou isso aí, não. Tem mais uma prova aqui. O Flávio Bolsonaro, no seu perfil lá na Rede X, ele, durante aqueles ataques que os Estados Unidos estavam fazendo a embarcações lá da Venezuela, teoricamente, que estariam carregando drogas, etc., que era apenas um preparativo dos Estados Unidos para sequestrar o Maduro,
ele publicou o seguinte: ele tinha um barco explodido lá e uma publicação do secretário de guerra lá dos Estados Unidos, e o Flávio publicou em inglês, deu uma repostagem à postagem do secretário de guerra e escreveu em inglês essa tradução: que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, estado do qual ele é senador da República. No Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Ou seja, chamando as Forças Armadas dos Estados Unidos a bombardearem aqui na Baía de Guanabara, no coração do Rio de Janeiro, criminoso. Aqui, uma palestra que ele fez lá nos Estados Unidos este ano. O Brasil é a solução dos Estados Unidos para quebrar a dependência da China em relação às terras raras. Nós somos a solução do problema dos outros. É isso. Ele quer nos colocar nossas terras raras. Estados Unidos, pega e não precisa contar com a China, pega aqui da gente. É isso. Olha aqui, ó, o que mais ele conseguiu. Governo Trump, Folha de São Paulo. O governo Trump decide classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Gestão Lula tentava barrar a medida. O anúncio sucede visita de Flávio. Após o anúncio, Flávio afirmou que fez mais pela segurança do que Lula. Por isso, daí ele diz que fez mais pela segurança. Isso daí dá aos Estados Unidos, pela lei deles, o direito de invadir o Brasil, de fazer, por exemplo, com o Lula, o que eles fizeram com o Maduro. E isto foi mais uma atitude do Flávio Bolsonaro. Mas aqui é a pior de todas, que veio se somar a que foi agora recentemente uma carta do Marco Rubio, no final ele diz o seguinte: primeiro, ele manifestando o apoio ao Flávio Bolsonaro nas negociações com o PIX, né? Eles querem acabar com o nosso PIX, essa que é a verdade, não tem meio termo para eles querem acabar, porque prejudica os cartões de crédito, Visa, Mastercard, então eles querem acabar com o PIX. Ou então que o PIX passe a ser cobrado, que tenha taxa para haver disputa com os cartões de crédito. Mas, além disso, eles também agradecem uma coisa que é inacreditável. No final, ele diz: notamos o seu otimismo em relação às próximas eleições de outubro e a sua generosa oferta de disponibilizar a equipe de transição caso o senhor seja eleito. Eles querem botar os Estados Unidos, se ele for eleito, vão chamar para participar da equipe de transição. Vamos ver aqui na lei, não do que é a equipe de transição. Isso aqui foi um decreto do Fernando Henrique Cardoso, porque não havia isso. Na passagem do governo de 2002 para 2003, quando o Fernando Henrique passou o governo para o Lula, o primeiro governo do Lula, eles fizeram essa lei da transição de governo, né? O presidente da República decreta: transição governamental é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo possa receber do seu antecessor todos os dados e informações necessários à implementação do programa do novo governo, desde a data da sua posse. Caberá ao chefe... O processo tem início 6 meses antes, mas aqui é que... Você já imaginou isso aí? A transição de um governo para o outro, é o coração do governo que você vai passar para o outro, todas aquelas informações do governo.
o candidato eleito para o cargo poderá indicar uma equipe de transição, a qual terá acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos. Você já imaginou isso tudo na mão do governo dos Estados Unidos? Eles olhando os pedidos de acesso às informações de que trata o artigo, qualquer que seja a sua natureza, deverão ser formulados a quem compartilhar, ou seja, você tem uma pessoa para quem você tem que endereçar, olha, eu quero saber sobre isso, quero saber sobre a Petrobras, quero saber sobre projetos futuros de petróleo, para quem que me passa essa informação. Agora aqui, sem prejuízo nos artigos é necessário que sejam enviadas informações. Programas, isso aqui, já imaginou a equipe dos Estados Unidos ter a informação disso aqui, ó, programas realizados e em execução relativos ao período do mandato do presidente da República. Assuntos que demandarão ação ou decisão da administração nos 100 primeiros dias do novo governo. Projetos que aguardam a implementação ou que tenham sido interrompidos. Simplesmente dar as informações, os caras vão ficar sabendo o que tem em caixa, que tudo do governo, na mão do governo dos Estados Unidos. Qual o cabimento que tem isso, que passa na cabeça de um alienado mental desse? Fazer uma coisa dessa, de um traidor, é um absurdo completo. Agora, o curioso é o seguinte, existe uma lei no Brasil que proíbe esse tipo de atitude do Flávio, do Eduardo e do pai, porque o pai, Jair Bolsonaro, quem não se lembra, enviou 2 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro se manter lá nos Estados Unidos fazendo esses ataques ao Brasil, e chegou uma vez, inclusive, por telefone, a pedir ajuda do governo americano, como eles aí, de governo lá dos Estados Unidos, para medidas contra o Brasil, como o tarifaço, como a Lei Magnitsky, e agora com a decretação de organizações terroristas, e o Flávio Bolsonaro, se eleito, coisa que ele, felizmente, não vai ser, iria entregar. Os Estados Unidos veio para cá com a equipe de transição para abrir os segredos do Brasil. Agora, tem uma lei que pune isso, tem uma lei. Dos crimes contra a soberania nacional, capítulo 1, atentado à soberania, artigo 359, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. É o caso. Quando você decreta um tarifaço contra o país, quando você discrimina, quando você ataca ministros da Justiça, ministros do Supremo do país, o judiciário do país, é ato de guerra. E você lá de fora alimentando isso, é o que vem fazendo a família Bolsonaro. Pena, reclusão de 3 a 8 anos. Aumenta-se a pena de metade até o dobro se declarada guerra em decorrência de condutas previstas. Não é? Espionagem. Entregar a governo estrangeiro a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informações classificados como secretos ou ultra-secretos no estilo da lei. Foi o que fez o Flávio Bolsonaro, e réu confesso. Ele pegou documentos confidenciais e entregou para os Estados Unidos. Pena, reclusão de 3 a 12 anos. De 3 a 12 anos. Curioso disso aqui. Esta lei entra em vigor. E sabe, 1º de setembro de 2021, sabe quem assinou a lei? O presidente Jair Messias Bolsonaro. Como eu digo, eles são burros demais. Aliás, o Jair Messias Bolsonaro foi condenado por essa mesma lei. Ele está em cana por causa desta mesma lei.
e por essa mesma lei, o filho dele, Flávio Bolsonaro, vai entrar em cana também. E também por essa mesma lei, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, vai entrar em cana também. Por enquanto, são esses. O Carlos está só falando as maluquices dele, mas ainda não entrou nessa ação. Mas, no final das contas, a gente pode ter certeza. Aqui ele assinando a lei que o condenou e que vai condenar os filhos, né? Porque a gente sabe que, no final das contas, a família Bolsonaro é uma família criminosa, é uma família que atenta contra o Brasil, de traidores da pátria, e que vão terminar, como sempre disse o Jair Bolsonaro, dentro das 4 linhas da Constituição. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.